É bom, irmão. Você pode sentar, queridos. A paz do Senhor Jesus seja com você e com sua casa. Quem diz amém por isso? Rapaz, como é bom a gente estar na igreja, como é bom a gente ter chegado nesse lugar mais uma vez, para celebrar ao Senhor Jesus, aquele que é o vencedor, né? Aquele que nós estamos aqui nessa tarde declarando que é Senhor sobre tudo e todos. Com muita alegria que recebemos todos vocês que estão aqui dessa igreja, vocês que estão nos visitando. Como é bom a gente ter essa oportunidade, irmãos. E primeiro domingo do mês, domingo de ceia, né? Já tivemos a ceia do culto, no culto da manhã, estamos sendo nesse culto da tarde, vamos ser na noite. Irmãos, olha, primícias, né? Primeiro domingo a gente tira assim para entregar ao Senhor como uma primícia, porque nós entendemos que o Senhor ele se alegra com isso. E nós, como igreja do Senhor, também nos alegramos. E aqui estamos nós, celebrando ao Senhor, cultuando a Ele, apresentando a nossa semana, porque eu sei que você vai ter uma semana ricamente abençoada, próspera, uma semana de vitória, uma semana alegre, uma semana que você vai lutar, meu irmão, você vai lutar. Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, né? Essa é uma das verdades, aleluia, uma das verdades, né, irmão? Que nós tomamos por fé do Evangelho, né? Não é a gente não prega aqui um Evangelho triunfalista que é só vitória, meu irmão. Vai ler Bíblia, irmão, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu o mundo, né? E o melhor de tudo é enfrentarmos essas lutas com essas perspectivas no nosso coração. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu continuo na minha jornada, eu continuo caminhando, porque o Senhor está com você, Senhor. O Senhor está com você, né? E eu tenho certeza absoluta que seremos aí mais uma vez abençoados por tudo que está acontecendo aqui nesse culto. O culto é para o Senhor, sim ou não? Mas quem é abençoado? Eu e você. Nós somos abençoados. E eu estava sexta-feira, rapaz, Deus tem sido bom demais com a gente, né? Deus tem sido bom demais comigo. Estava sexta-feira aqui estudando qual era a mensagem que eu ia trazer para o culto. E Deus não trouxe apenas uma mensagem. Deus trouxe as 3 mensagens que eu vou pregar nas últimas 3 ceias do ano, né? Hoje, é outubro, novembro, irmão, é essa e mais 2. E o ano acaba. Acabou, game over, 2026, seja bem-vindo. É assim ou não? É assim que vai acontecer. E eu estava aqui no estudo sexta-feira e disse, rapaz, hoje eu vou pregar. Hoje eu vou pregar uma palavra, vou pregar outra, vai ser tudo emendado no que diz respeito ao caminho da cruz, o caminho da crucificação. Quando eu estive em Israel, ainda esse ano, a gente fez ali um pedaço do percurso, né, da chamada Via Dolorosa. Eu não vou entrar na questão bíblica, histórica, se foi ou não, porque muito provavelmente não foi aquele caminho, mas deixa isso para lá. Mas a gente pega a lição principal daquilo que estava acontecendo ali, e daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, que estava acontecendo com Jesus. Quem eram os personagens nessa história tão fascinante desde a sua crucificação, né, desde a sua crucificação até a sua ressurreição ao 3º dia, e tudo que se passou, e tudo que envolveu, né, esse período da história humana, que para nós é um período de vitória do Senhor. O nosso Jesus, Ele é vitorioso, quem diz amém? Ele sofreu, sim, sofreu, Ele passou o sofrimento, e vamos falar sobre isso hoje, um pedaço da mensagem sobre isso. Mas o nosso Jesus, a nossa fé está atualizada. O nosso Jesus não está numa cruz com a sua cabeça tombada, né, com aquela cara de dor, não. O nosso Jesus, Ele está vivo, quem diz amém? O nosso Jesus, Ele está vivo. Jesus está vivo, e Ele é vitorioso. Então a palavra de hoje eu quero falar sobre o tribunal que Jesus passou, um julgamento que foi ali totalmente arranjado. Na próxima ceia eu vou adiantar. Vou falar sobre o dia que se tornou noite, né, o dia mais escuro, e depois vamos falar sobre uma manhã gloriosa que é a ressurreição. Mas hoje, trazendo sobre essa palavra de hoje, sobre o que foi que levou Jesus à cruz, o que foi que armaram com Jesus. Para Jesus, na verdade, foi o que armaram para Jesus. Eu quero falar daqui a pouco sobre alguns personagens que estão na Bíblia, e você vai ter que entender por que é que eu vou falar sobre cada um deles. Porque eu vou falar sobre 3 homens, para dar uma introdução nessa palavra,
e que vai nortear não somente a nossa palavra de hoje, como as outras duas dos próximos meses. Agora entenda, calma, tudo é bíblico e eu tenho que trazer isso para mostrar no final das contas o poder de Jesus. Para mostrar o que, irmão? Diga assim, o poder de Jesus. Então eu quero ler com você primeiro, eu vou investir tempo dessa palavra numa leitura, a primeira que está lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57, diz assim: E aqueles que prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para condenar a morte. E não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim, compareceram duas e disseram: Ele afirmou: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: Nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. Calado, tá vendo aí, ó? Permaneceu em silêncio, né? E o sumo sacerdote disse-lhe: Ordeno que jures pelo Deus vivo, e que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhes respondeu: É como disseste. Contudo, digo-vos, que agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: É réu digno de morte. Então, alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe soco. E outros deram tapas, dizendo: Ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia. Não está projetado esse texto? Quero que você projete, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu quero ler a partir do versículo 1. Diz assim: E levantou-se toda a assembleia, e conduziram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos que esse homem, perturbando a nossa nação, proibido de pagar imposto a César, e dizendo que ser ele mesmo Cristo, o rei. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: É como dizes. Então Pilatos disse aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais. Ele coloca o povo em alvoroço e ensina por toda a Judeia, vindo desde a Galileia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a ele, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava vê-lo havia muito tempo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava vê-lo realizar algum sinal. E Herodes lhe fez muitas perguntas, mas ele não respondeu nenhuma. Os principais sacerdotes e escribas estavam presentes e o acusavam com grande veemência. Então, com os seus soldados, Herodes tratou-o com desprezo e, zombando dele, vestiu uma roupa resplandecente e o mandou de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes tornaram-se amigos nesse dia, pois antes eram o quê, irmãos? Pois antes eles eram o quê? Inimigos. Olha só, irmãos, olha só. Olha o tamanho do que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém. A festa da Páscoa, Jerusalém estava ali com quase 4 vezes mais quantidade de pessoas do que normalmente tinha em Jerusalém.
Aqui eram cerca de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, segundo estimativas da época, que juntavam a Jerusalém durante a festividade da Páscoa. E nós temos aqui 3 homens. 3 homens que são peças-chave nesse julgamento de Jesus. 3 homens. O primeiro homem, né, com a ajuda hoje da inteligência artificial, para que a gente possa ter aí só clarear o nosso entendimento. O primeiro homem que nós lemos diz respeito a quem? A Caifás. Caifás, primeiro homem, né, está aqui. Segundo a inteligência artificial, esse cara aqui é Caifás. Quem era esse cara? Caifás, sumo sacerdote no tempo que Jesus estava ali sendo julgado. Caifás, ele vai suceder o sogro dele. O sogro dele era um cara chamado Anás. Caifás, ele não vinha de uma linhagem sacerdotal, entenda isso. Só que Caifás vai casar com uma filha de Anás chamada Ana. Então, por casamento, Caifás se torna sumo sacerdote em Israel. Você tem que entender o que era isso. Ele vai assumir o chamado Kohen Gadol, que é o sumo sacerdócio de Jerusalém. Era a posição mais elevada em Jerusalém no que diz respeito não somente à parte religiosa, mas também parte da parte política. Parte da parte, você entendeu aí, irmão? Você está aqui? Amém, irmão? Então vamos lá, esse é Caifás, o cara que chega a ser sumo sacerdote. Ele tinha aí a sua aspiração política, casa com a filha do sumo sacerdote e vai suceder. Anás, depois foi quem? Caifás. Esse é o cara aqui que vai morrer de ódio de Jesus. Esse é o cara que vai plantar falsas acusações a Jesus. Só que Caifás, por ele ser um cara extremamente influente e pelo poder que ele tinha sobre o regimento, sobre as ordens dele, ele tinha mais 70 anciãos que formavam o sinédrio judaico. Quem eram esses 70? Eram aqueles que tomavam as decisões políticas, né, políticas e religiosas de Israel. Porque entenda, vamos lá, é como se fosse, irmão, a Constituição de Israel eram as leis, e não era somente as leis espirituais, era também a lei civil, a lei moral de Israel. Então Caifás, ele era o líder dos 70 anciãos do Sinédrio, que estavam ali dominando toda a parte religiosa e alguma parte política de Israel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então esse cara, Caifás, ele era o sumo sacerdote e ele estava, né, determinado, sabe o que, irmãos? A matar a Jesus. Porque, entenda, Caifás, Herodes e Pilatos, esses 3 caras, eles tinham aí a paranoia do poder, irmão. Que era que isso? Que era que eles achavam? Paranoia do poder. O que é isso? É qualquer pessoa que eles achassem que estavam ali ameaçando a posição deles, eles simplesmente armavam armadilhas para tirar essa pessoa ou do jogo, ou tirar exatamente a vida dessa pessoa. Porque eles eram autoridades, mas ele não tinha paz, né? E qualquer pessoa que se levantasse era uma ameaça. E Jesus, lembre, a multidão, o povo, Jesus fazia milagres, ensinava o reino de Deus em amor, diferente de quem? Diferente dos fariseus. Quem está aqui? Então entendeu quem é esse cara? Caifás. Só que tem outra parte da história que nós lemos. Tem um segundo personagem. Escute, esses 3 caras, só relembrando para você, eu quero mostrar para você o poder que cada um deles tinha em Israel e o que estava acontecendo no dia. O segundo personagem que nós lemos, quem é? Pôncio Pilatos. Está aí. A inteligência artificial aí está ajudando a gente. Quem é esse cara? Pôncio Pilatos. Era a autoridade romana naquela região ali da Galileia, de Israel. Né? Ele está como governador romano, mas na verdade era como se fosse o procurador-geral romano. Entenda, Roma governa Israel, sim ou não? Sim, o poder estava com Roma. Só que Roma espertamente diz assim: vamos colocar pessoas da região para que eles resolvam os problemas deles. Nós não desenvolvemos, dominamos.
soldados romanos tomavam conta da segurança de Israel, os israelitas pagavam imposto para Roma, e esse cara, Pôncio Pilatos, ele era o representante de César ali naquela região. Então, vê só, também era um cara de extremo poder. Só que tem alguns detalhes que eu quero trazer para você. Só que Pilatos, né, ele, como todo romano, ele gostava de muita polpa, ele gostava de ser bajulado, ele gostava de ser até mesmo adorado, né? Entenda uma coisa, ele não suportava Jerusalém. Sabe onde esse cara morava? Sabe onde esse cara morava? Ele não morava em Jerusalém. Pôncio Pilatos, ele morava na região de Cesareia de Filipe, né? Cesareia de Filipe. Ele morava ali numa região linda. Irmão, quando nós fomos a Israel, quem está acordado pegou. Quando nós fomos a Israel, que nós, ixi, meu Deus, então eu vou com meia dúzia, mas a gente vai. É a coisa mais linda, irmão. A parte ali da Galiléia, aquela região da Galiléia, é uma coisa linda. Quando a gente vê lá, exatamente onde eram assim, as ruínas do palácio de Herodes o Grande, onde esse cara morava, em Cesareia de Filipe, era um lugar fantástico, lindo. Ele não suportava Jerusalém, só que, como ele era o representante de Roma no lugar, no mínimo, uma vez ao ano, ele tinha que passar um mês em Jerusalém. E aí ele ia para Jerusalém exatamente quando? Na festa da Páscoa. A tradição, escuta, irmão, a tradição judaica tem relatos que, escuta essa, quando Jesus está entrando em Jerusalém, no jumentinho, né? Entrando pela porta dourada, onde as pessoas colocavam ali as palmas para que Jesus entrasse em cima do jumentinho, gritando Hosana, Hosana, né? Diz relatos que por outra porta da cidade, sabe quem estava entrando na mesma hora? Pôncio Pilatos. E esses caras gostavam, como eu disse, gostavam de polpa. E quando eles entravam, eles eram assim, eles faziam um espetáculo, eles levavam com ele elefante que não tinha para mostrar ao povo, levava girafa, animais selvagens presos, para que o povo visse e aplaudisse. Só que quando Jesus está entrando no jumentinho, em outra porta da cidade, quem está entrando? Pilatos. Pilatos viu que não tinha ninguém, meu irmão, olhando para ele, estava todo mundo gritando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então esse cara estava aqui com Jesus. Você está entendendo? E ele era o governador romano, ele era o procurador-geral de Roma em Israel. Olha o poder, entende? E por outro lado, a história que nós lemos vai nos mostrar um terceiro personagem que também tinha poder em Jerusalém. Quem era? Herodes Antipas. Está aí esse cara. Herodes Antipas. Está aqui aqui é, mais uma vez, né, inteligência artificial. Aí, não, irmão, só para ilustrar. Quem é esse cara? Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele era filho de Herodes o Grande. Ó, irmão, não confunda. Porque Herodes o Grande colocou o nome de todos os seus filhos, né? De todos os seus filhos de Herodes. Aí você tem Herodes Tetrarca, tinha o Herodes Antipas, enfim. Para que você não possa se confundir aí com esses personagens. Quem é esse cara? Esse cara aí é Herodes Antipas. Mas ele era tipo uma espécie de... Ele era uma espécie de governador da Judéia. O seu pai, Herodes, ele era o rei da Judéia. Mas Herodes Antipas, ele vai chegar em Israel, em Jerusalém, e ele vai tomar aí uma posição como governador daquele lugar, de toda aquela região ali da Judéia. Perdi aqui uma anotação. Toda a região da Judéia. E você viu, escuta, e você viu que no texto que nós lemos, Lucas relata que ele ficou empolgado quando Jesus chegou na presença dele. Você lembra desse versículo? Ele ficou empolgado. Por que foi que ele ficou empolgado? Entenda bem uma coisa. Porque Herodes Antipas, ele era um edumeu, ele era descendente de Esaú, descendente direto de Esaú. Então entende bem uma coisa, a avó desse cara, ele era descendente direto dos anabateus. Quem era esse povo? Escuta essa. Era um povo que no período interbíblico, qual é o período interbíblico? Na sua Bíblia, tem ali Malaquias, tem uma página em branco, aí começa o Novo Testamento. Nesse período interbíblico,
400 anos, quando Deus fica em silêncio, né? Esse período aqui, o povo que era os edomeus, eles foram obrigados a se converter ao judaísmo. Todos eles se convertem ao judaísmo, são ali, os homens são circuncidados, todo costume é passado para ele. Então a avó desse cara passa por esse processo inteiro, e ele vai crescer juntamente com seus irmãos, entendendo a cultura judaica. Entendeu isso, irmão? E aí o que acontece? Quando Jesus chega na presença dele, ele se alegra, porque ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus e como Jesus ensinava. E ele queria que Jesus fizesse algum milagre na presença dele. Você prestou atenção que Lucas relata isso? Só que Jesus fica calado às indagações de Herodes. E ali a ira desse cara aumenta sobremaneira, e que Herodes vai devolvê-lo para Pilatos. Todos esses três, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, eram autoridades. Era essa turma aqui que estava planejando matar Jesus. Era essa turma que estavam por trás de um julgamento totalmente comprado. Só que você tem que entender uma coisa. Olha quanto poder estava concentrado em Jerusalém naquele momento. Mas era um poder do homem. Quem está aqui? Você tem que entender. Quem está aqui? Só que você tem que entender uma coisa. Mesmo diante de qualquer poder humano, o Filho do Deus vivo estava ali naquele lugar. E quando Jesus está, Ele tem o governo de todas as coisas. Jesus, Ele estava ali, começando a passar pelo calvário dele. E entenda bem uma coisa, Ele não foi assassinado, não, Ele escolheu a cruz. Ele escolheu cumprir o plano de salvação do Pai. Jesus simplesmente escolheu estar naquele momento para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus foi preso? Foi. Se você pegar o relato de Mateus, quando a guarda do templo vai prender Jesus juntamente com Judas, foram com espada, foram lá com armas, tudo, achando que Jesus ia fugir para as cavernas. Jesus disse, eu estou aqui. Vocês sabem que eu estou aqui ensinando. Vocês sabem que eu estou aqui. Era muito poder, mas o que se compara o poder do homem diante do poder de Deus Todo-Poderoso? O que se compara a palavra do homem diante da palavra do Deus poderoso? O que é que pode parar o projeto de Deus? Nenhuma palavra, nenhuma decisão, nada que um homem pode fazer, porque Deus continua no governo de todas as coisas. Podem ter as autoridades dado qualquer palavra, nenhuma delas se sobrepõe à palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Nada que eu e você, meu irmão, pelo amor de Jesus, diante das circunstâncias da vida, que eu e você não possa entrar na síndrome de Pedro. Qual é a síndrome de Pedro? Querer ajudar Deus, porque Deus está com poder. Escuta essa. Quando os soldados do templo foram prender Jesus, o que foi que Pedro fez? Puxou a espada de um, ainda bem que ele era pescador, ele queria cortar a cabeça, mas ele cortou a orelha, né? Na cabeça dele assim, eu vou cortar a orelha, aí vocês pegam Jesus, corre para a caverna, que aqui eu vou defender Jesus. Aí Jesus diz assim, para tudo. Vocês acham que se eu não quisesse, eu não pediria ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos? Vocês acham que se eu não... Meu irmão, era o próprio Cristo falando ali. Vocês acham que eu vou passar por tudo isso? É porque eles querem? É porque Caifás armou? É porque Herodes se aborreceu? É porque Pôncio Pilatos lavou as mãos? Não, eu vou passar por tudo isso porque tem um plano, tem um projeto de Deus que é muito maior e eu vou cumprir esse projeto. Porque se Ele não cumprisse o projeto, eu e você hoje não estaríamos aqui. Porque se não cumprisse esse projeto, eu e você hoje não desfrutávamos da paz. Porque se Ele não tivesse cumprido esse propósito, eu e você hoje não podíamos desfrutar da bondade, da presença do Deus Todo-Poderoso. Olha só,
era um poder humano reunido, era, mas tinha um poder muito maior, um poder muito maior. Você repare no texto que nós lemos, repare no texto que nós lemos, quando Caifás vai levar as falsas testemunhas, vai perguntar a Jesus, diga aí, você não disse que é o enviado de Deus? Você não é o rei dos judeus? Você está dizendo, Caifás. Você está dizendo. Pilatos pergunta a mesma, você está dizendo, Pilatos. Tu dizes. E diante de Herodes Antipas, ele ficou ali calado. Mas nada havia fugido o controle de Deus. Você tem que sair daqui, dessa tarde hoje, com essa verdade no seu coração. Nada fugiu do controle de Deus. Você diz amém por isso? Porque veja bem. Jesus disse assim, eu posso clamar por 12 legiões de anjos. E ali Jesus estava falando aqui num contexto, sabe o quê? No contexto romano. Eu não sei se você conhece essa informação, mas entenda, uma legião romana tinha no mínimo 6.000 soldados. Quantos soldados, irmãos? No mínimo 6.000 soldados. 6.000. Então, 12 legiões de anjos, é só você fazer a conta de quantos soldados, de quantos anjos, só esperando Jesus dizer assim, vem. Só esperando Jesus dizer assim, vem. Pode vir. Eles estavam ali, meu irmão, no céu, só esperando o comando. Jesus desce o comando, 12 legiões de anjos. Você tem noção do que é isso, irmão? Ó, um anjo. A Bíblia nos diz que um anjo foi em um strike, matou 185.000 soldados assírios. Um anjo. Imagine 12 legiões. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu der uma ordem, acabou para todo mundo. Se eu der uma ordem, acabou o mundo, acabou todas as coisas. Se basta eu dar uma ordem, que está tudo aqui acabado, não vai ficar ninguém. Imagine só, não vai ficar ninguém. Basta uma ordem. Só que ele chegou ali para aquele julgamento que estava sendo arranjado, que foi arranjado, né? Ia falar um negócio, deixa para lá. Um julgamento que foi ali arranjado. Ele chegou ali como um cordeiro, sim ou não? Sim ou não? Um cordeiro, sem dar uma palavra. Mas entenda, ele tinha todo o poder para acabar com tudo isso. Você está entendendo? Agora, por que foi que Jesus fez isso? Por que foi que Jesus ficou em silêncio? Por que foi que ele passou por tudo aquilo? Entenda uma coisa, irmão. Eu aprendo com Jesus e quero ensinar para você. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tem hora para todas as coisas. Sim ou não? Tem hora para tudo. Então, tem a hora do poder e tem a hora do obedecer. Tem uma hora do poder. Ele poderia dar, os anjos vinham e acabavam com tudo. Mas esse é o poder, mas tem a hora de se fazer o quê? Obedecer. Quando eu e você nós entendemos isso, que tem a hora do fazer, mas tem a hora do obedecer. Tem uma hora que eu posso dar uma ordem, mas tem a hora que eu posso obedecer. E Jesus precisava ali naquele momento obedecer o propósito do Pai. E obedecer o propósito do Pai, meu irmão. Obedecer o propósito do Pai era passar por todo aquele sofrimento. Irmão, eu não sei se você tem noção do que estava acontecendo com Jesus. Olha, Jesus, ele não começa a apanhar dos soldados romanos. Não, meu irmão. Quando ele chega na casa de Caifás, no pátio da casa, sabe quem estava esperando Jesus? Sabe quem estava esperando Jesus na casa de Caifás? Os 70 anciões do Sinédrio. Os 70 estavam ali. Irmão, era uma reunião fechada. Era uma reunião fechada. Eu não sei se você... deixa eu trazer essa noção para você. Imagine o sumo sacerdote de Israel. Quem era naquele momento? Quem era o cara? Caifás. O sumo sacerdote. O que detinha o poder religioso e até parte do poder político de Israel. Entenda, a maior autoridade, o Kohen Gadol. Quando ele chega para Jesus e ele pergunta assim... estão acusando você. Disseram que você ia destruir o templo. Em 3 dias você iria reconstruir. É verdade isso? E Jesus diz assim: olha, deixa eu dizer, isso é verdade.
eu disse isso e vai acontecer. E você ainda vai ver mais. O Filho do Homem vindo com poder e glória, vindo do céu com poder e glória. O texto nos diz que Caifás rasgou as vestes dele. Sabe o que é isso? O homem mais importante para o judeu, religioso e político, sabe qual era a veste que ele usava? Do sumo sacerdote, que tinha aquelas 12 pedras no peitoral, semelhante à veste de Arão. Ele rasga as suas vestes. Aquilo dali, meu, se qualquer pessoa visse aquilo, ficaria escandalizado. Como a autoridade máxima se passa por isso? Escuta, ele rasga as vestes, ele está ali cheio de ódio. E a Bíblia nos diz que ele vai, meu irmão, ele chega perto de Jesus, começa a dar murro na cara de Jesus, bufo na cara de Jesus, começa a cuspir na cara de Jesus. Escuta, olha o que estava acontecendo. Olha o que estava acontecendo. Ele começa a cuspir, bate. Quando ele cansa, sabe o que aconteceu, irmão? Os 70 do Sinédrio, todos eles agrediram Jesus e cuspiam no rosto de Jesus. Ele podia acabar com isso numa hora, sim ou não? Podia ou não? Mas ele estava obedecendo ali à vontade do Pai. Ele estava ali obedecendo à vontade do Pai. Irmão, eram as autoridades religiosas de Israel. Era o povo do culto. Eram os pastores do culto, para que se possa entender. Numa reunião fechada. Se chegasse um crente novo ali, que entrasse naquela sala e visse os 70 batendo em Jesus, ficaria escandalizado. Como é que pode uma coisa dessa? Você está entendendo o peso do que estava acontecendo? Eram esses que estavam ali cuspindo em Jesus. Mas entenda, cuspindo em Jesus e batendo em Jesus. Mas tem que entender uma coisa. Eles não estavam ali batendo em Jesus somente. Eles estavam ali descontando as frustrações da vida de cada um deles. Eles estavam ali descontando. Quantas noites, imagine você, Caifás não planejou matar Jesus. Quantas vezes Caifás não matou Jesus no coração? Quantas vezes aqueles dos 70 ali, planejaram matar Jesus e mataram Jesus no coração? Olha só. Por que você está trazendo isso, pastor? Porque eu estou pregando aqui o Jesus que está vivo e tem o poder de curar a dor da sua alma. Porque pode estar acontecendo com você. Você pode não estar sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom chefe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado. Sabe por quê? Porque o seu coração está cheio de dor. Aí você desconta em todo mundo as dores da sua alma. Não, filho. O Jesus que nós pregamos é aquele que vem com um bálsamo de Gileade para curar as dores do seu coração, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um marido melhor, uma esposa, um filho, um patrão, um empregado. Porque, olha, Jesus cura as feridas da nossa alma. Era um monte de homem ferido batendo em Jesus. Era um monte de homem ferido espancando Jesus. Era um monte de autoridade que estava ali sentindo ameaçadas, mas ali espancando Jesus. E ele passou por tudo isso. E ele passou por tudo isso. Por que foi que ele passou, pastor? Para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quem diz amém por essa palavra? Olha só, tem um versículo de Lucas 22. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, bater nele, cobriram o rosto e diziam: profetize, quem foi que bateu em você? Olha só quanta humilhação Jesus passou. Mas eu quero começar a finalizar essa palavra dizendo para você uma coisa: permita que essa palavra do Senhor chegue no seu coração e traga a luz do Senhor sobre a sua vida. Quem diz amém por isso? Luz do Senhor. Tem alguém recebendo essa palavra? Eu quero finalizar dizendo isso daí. Pessoas que estavam totalmente envolvidas na ira. Eles estavam ali totalmente envolvidos nas dores deles. Eles estavam ali espancando Jesus, derramando as frustrações deles. Mas Jesus Cristo, Ele não abriu a boca, Ele não respondeu a nenhum deles. Ele ali chegou e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Já estava na cruz quando ele falou, mas não era só para os soldados romanos, eram por todos aqueles que tinham feito tudo aquilo contra Jesus.
Ah, pastor, mas ali era Jesus. É, mas ele não é o nosso modelo de vida? Sim ou não? Ele não é o nosso modelo de vida? Por que a gente está aqui nessa ceia hoje? Porque a ceia, meu irmão, esse momento aqui é um momento também de perdão. É um momento que eu e você nós temos que parar um pouco e pensar na nossa vida. Será que eu preciso perdoar alguma pessoa? Será que eu preciso liberar perdão para alguma pessoa? Será que eu preciso perdoar alguém que fez algo contra mim? Essa ceia é uma ceia de reconciliação, de perdão, de reconciliação. A reconciliação maior foi conquistada por Jesus ali na cruz. Qual foi a reconciliação maior? A reconciliação nossa com Deus Pai. A nossa reconciliação com Deus Pai. Longe de Deus estávamos. E precisava do mediador, o mediador perfeito, Jesus Cristo. E aqui ele estava, pronto para continuar o seu propósito de vida. Qual foi? Ir à cruz, se entregar por amor por mim e por você. Não, e ele só foi à cruz, não foi porque o colocaram, não. Não. Aí é só uma continuação. Ele foi à cruz porque ele se entregou em amor. Ele se entregou em amor. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Para que todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, cheguem a Jesus, entreguem os seus cansaços, os seus fardos e recebam dele o alívio e o fardo leve. Essa é a mensagem do Evangelho. Sabe qual é? Eu divido aquilo que eu tenho com você. Eu divido o pão. Se você precisar caminhar 1 milha, eu vou caminhar com você. Se você precisar caminhar 2, eu estou caminhando com você. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. O poder humano reunido não chega nem a uma fração do poder que estava ali na pessoa do Filho do Deus vivo. E assim aconteceu. E assim o propósito se cumpriu. E assim Jesus foi à cruz. E assim Jesus foi à cruz. Ele foi à cruz. E como eu comecei essa palavra, ele foi à cruz e sofreu. Mas a nossa fé é a fé atualizada, sim ou não? Sim ou não, nossa fé atualizada? Fica de pé você no seu lugar. A nossa fé é atualizada. O que é a fé atualizada? Eu sei o que Jesus passou. Eu sei o que Jesus enfrentou. Eu sei o que ele morreu. Eu sei que ele gritou nos últimos minutos de vida dele: Tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, cumpri o meu propósito, Pai. O Cordeiro perfeito tinha derramado o sangue dele em favor do perdão dos pecados de toda a humanidade. Estava ali, cumpriu. Morreu na cruz. Aí um judeu influente, fazia parte também dos 70. A história não fala, né? Bom, fazia parte, chamado José de Arimateia. Ele vai pedir autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus ali da cruz e colocar num túmulo novo. Um túmulo que era incrustado numa pedra. E ali foi colocado uma outra grande pedra. E ali aquela pedra foi selada por Roma. Porque Caifás disse assim: os discípulos dele vão querer roubar o corpo, vão dizer que ele ressuscitou. Foi colocado o selo romano naquela pedra que estava ali na porta do túmulo de Jesus. Foi colocada escolta romana para tomar conta do túmulo de Jesus. Passou-se a sexta, passou-se o sábado e chegou o domingo da ressurreição. Irmão, glória a Deus que domingo da ressurreição chegou. Se você puder, diga para quem está do seu lado: o domingo da ressurreição chegou.
O domingo da ressurreição chegou. Sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que há esperança para você. Sabe qual é essa mensagem? A esperança para suas dores, a esperança para o seu casamento, a esperança para a sua saúde, a esperança para a sua família, a esperança para o seu futuro, a esperança para você. O domingo da ressurreição chegou, meu irmão. Ah, irmão, e quando nas primeiras horas, né, ali naquela madrugada, de sábado para o domingo, irmão, o Espírito Santo de Deus ressuscitou o corpo morto de Jesus. A pedra que estava ali, ela foi tirada. O lacre que estava ali, que nenhuma pessoa poderia empurrar aquela pedra e romper aquele lacre, porque se rompesse o lacre, você estava indo contra uma ordem direta de Roma, que governava naquele momento. Mas quem rompeu aquele selo romano não foi um homem, foi o anjo do Senhor, para mostrar que o poderio de Deus nunca estará sujeito a nenhum tipo de poder humano. Para mostrar que nenhuma palavra do homem é maior do que a palavra de Deus. Ei, meu irmão, nenhuma palavra do homem é maior do que a palavra de Deus. Você tem que se alegrar nisso. A última palavra vem do Senhor. E sabe o que é o melhor de tudo? Sabe o que é o melhor de tudo? Quando Ele ressuscita, o Evangelho começa a ser espalhado para as nações. Esse Evangelho chegou a mim e a você. E sabe o que é o melhor de tudo? É que eu e você podemos desfrutar da vitória de Jesus na cruz, porque eu e você nós podemos entrar na presença de Deus, na presença do Pai. Querido, olha só, olha, o canal está aberto entre você e Deus. Então para de ficar pedindo coisa a pessoas e vai pedir a seu Pai que está no céu. Fecha a porta do seu quarto, dobra o teu joelho que o Pai Celestial está ouvindo você. Ô irmão, a gente entra às vezes num ciclo, né? Ah não, pastor, consiga para mim o telefone do médico tal, consiga para mim o telefone do político tal, consiga para mim, eu preciso que o senhor faça, você vai falar com fulano. Para com isso, irmão. Quando Pedro foi preso, a igreja em Jerusalém não foi falar com ninguém. A igreja em Jerusalém não foi fazer protesto na frente da casa de Caifás, não. A igreja estava reunida na casa e eles estavam ali orando incessantemente para que Deus libertasse a Pedro. Ei, eu e você tem que parar de ficar pedindo coisas a pessoas. Vamos orar e pedir ao Deus Pai que Ele faz. Sabe o que é o mais legal? Como eu disse, o acesso está liberado. Hashtag acesso liberado, hein, meu irmão? Acesso liberado através do sangue do Cordeiro Jesus. O julgamento aconteceu, a sentença saiu, mas o vitorioso foi Cristo Jesus. Ele é o vencedor para sempre. Por isso aí você nós adoramos. Para sempre exaltado é. Aleluia! É isso, adoro.